vamos ler o versículo de número 13, para nós pegarmos alguns pontos sobre Pérgamo. O versículo 12 do capítulo 2 tem a mesma introdução das demais. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para nós entendermos essa introdução da carta à igreja em Pérgamo, nós precisamos entender que Pérgamo passou a ser o centro do governo. Existia na cidade de Pérgamo, eu anotei aqui, um governo chamado o poder da espada. Eu preciso dizer aos irmãos que a Bíblia ela não caiu pronta do céu, ela não caiu do jeito que nós a temos. O Velho Testamento levou quase 1000 anos para ser formado. Foi formado 90 anos depois de Cristo, no concílio de Jamnia. E o Novo Testamento foi 100 anos, foi menor, no concílio de Cartago, no ano 300 e alguma coisa. Então, para nós termos a Bíblia no formato que nós a temos, levou muito tempo, muito tempo. Então, a Bíblia, e principalmente quem trabalha com o Novo Testamento, vai lidar com o grego. E o grego trabalha com imagens. Assim como o hebraico trabalha com emoções, sentimentos, o grego trabalha com imagens. Então, todos os versos que nós temos de Mateus a Apocalipse, os versículos, existem uma imagem por trás desses versículos. Existe uma história por trás desse versículo. Como, por exemplo, essas coisas diz aquele que tem a espada. Ora, por que a carta começa dizendo sobre a palavra espada e aquele que diz que tem a espada de 2 gumes? Porque lá na cidade de Pérgamo existia um governador, e o governador ele tinha o poder da espada. Quando ele ia julgar alguma causa, olha só, e ele iria decretar ou falar positivamente, ele levantava a espada dizendo e dava a autoridade e a solução daquele problema. Quando ele baixava a espada, ele estava dizendo que o problema não estava resolvido. Então, na cidade de Pérgamo existia a lei da espada, o governo da espada. Só que essa espada estava na mão de um governador humano. E quando ele levantava a espada ou baixava a espada, ele decidia e tomava as suas decisões. Então, quando a carta foi escrita à igreja em Pérgamo, a carta começa dizendo: olha, quem está falando é aquele que tem a espada, justamente para confrontar o governo humano da cidade de Pérgamo, dizendo que o governo na sua realidade está na mão de Jesus. Ele é o único que tem o governo absoluto. Esta palavra espada no grego é machaira, e machaira fala de uma espada de 2 gumes. A palavra 2 gumes no grego é de tongos, que fala 2 bocas. Quando você estuda o grego, a palavra de tongos, 2 bocas, significa dizer que é a boca de Deus falando através da boca do profeta. É a boca de Deus falando através do pastor da igreja, é a boca de Deus falando através do anjo da igreja. Então eu fico tão impactado quando mexo com esse trem, porque a espada de 2 gumes é Deus falando, é a boca de Deus falando através de nós, é a boca de Deus falando através de você. Não, dá um glória a Deus aí para animar. É a boca de Deus falando através do pregador, é a boca de Deus falando através do pastor. Aleluia. E essa palavra machaira, espada, é aquela espada de 2 gumes que mata, fere entrando e saindo.
Quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, e ele estava preso, é uma carta da sua primeira prisão, ele chega no capítulo 6, depois de ter descortinado vários assuntos, a partir do versículo 10, ele começa a falar sobre o panoplia, que é a palavra armadura. O som baixou, tá? Panoplia, que é a palavra armadura. E dentre essas 6 peças, Paulo vai falar sobre a espada. E ele vai falar que a espada é de 2 gumes, machaira. E a espada é a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que cura, a palavra que muda, a palavra que molda, a palavra que levanta, a palavra que enche, a palavra que enriquece. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, a introdução dessa carta de Pérgamo fala o seguinte: se aí tem alguém que manda, que tem o governo da espada, apareceu alguém que é maior do que esse governo humano. Oh, aleluia! Eita! Aquele que tem a espada, que tem a autoridade superior. E ele continua dizendo: conheço o lugar onde você mora. Continua aí no telão. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Deixa eu traduzir isso aqui. A palavra trono aqui fala de uma cadeira cativa. Retrata o lugar que o pai de família tem ao redor da mesa. Não sei se é aqui, mas meu pai não era crente. Eu sou de uma geração, a família Carvalho era uma família totalmente macumbeira. Meus avós, meu tatara, meu pai, só minha mãe era crente em casa. Mas eu sou de uma família em que ninguém sentava-se no lugar do pai. Eu não sei se aqui funciona assim. Por exemplo, ou esperávamos ele sentar para que depois todos sentassem não na mesa, mas ao redor da mesa. E aquela cadeira é uma cadeira do Carvalho pai. Ninguém sentava ali, ninguém puxava aquela cadeira. Então aquela cadeira representava a autoridade maior dentro de casa. E quando ele não estava, ninguém sentava naquela cadeira. Essa carta começa dizendo que eu sei que aí nessa cidade aonde você mora existe uma cadeira cativa para Satanás, uma cadeira de governabilidade. Ele manda, ele desmanda, ninguém consegue. Ele tem uma espécie de trono aonde ele dita as normas, aonde ele realiza os seus decretos. Pense comigo, irmão, você dirigiu uma igreja numa cidade aonde tem um trono cativo para Satanás, aonde tem uma força maligna atuando tremendamente, aonde ele manda, desmanda, governa. Mas a igreja está aí justamente para destronar. Eu dava glória a Deus. Para destronar, colocar o diabo no seu devido lugar, que é o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Estou sentindo uma graça, hein? Presta atenção. Conheço o lugar onde você mora, está a governabilidade dele. Ele tem um trono. Mas aonde a igreja está, eu vou falar a você da glória. Aonde a igreja está, ela começa a estabelecer a sua força.